Meu irmão, minha irmã, nós estamos dando continuidade ao segundo módulo ao terceiro módulo do Apocalipse, a chamada da igreja. Nós vimos na primeira parte desse módulo que, assim como Jesus serviu, passou por aflições e ao terceiro dia depois da sua morte ressuscitou, nós também passamos pela mesma trajetória que o Senhor Jesus passa. Nós passamos pelo vale da sombra de morte, esse mundo nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque da mesma maneira em que nós sofremos, também seremos glorificados. Isso significa dizer que a nossa aflição, a nossa tribulação é um sinal do nosso arrebatamento, quando vamos receber corpos glorificados. Nós vimos também que a descrição acerca de como nós vamos nos apresentar diante de Deus está, depois de arrebatados, está registrado em Mateus capítulo 17, o versículo 1. Vamos ler Mateus capítulo 17, o versículo de número 1, para que, deixa eu ligar aqui, para que nós possamos compreender Mateus capítulo 17, versículo 1. Se muitos se perguntam como será o arrebatamento da igreja, como nós nos apresentaremos diante no momento do arrebatamento. Vamos ler Mateus 17, 1 e 2. E o que aconteceu com Jesus em vida é o que vai acontecer conosco quando formos arrebatados. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Este é o nosso retrato no ato do arrebatamento. O nosso rosto vai brilhar como o sol e nós vamos ter vestes brancas, e aqui diz, tornaram-se brancas como a luz. Nós teremos corpos glorificados, vestes brancas e vamos subir junto com o Senhor nos ares. Esta é a descrição do nosso arrebatamento. Agora, nós a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador, uma série de transformações, nós passamos por uma série de transformações. Se você está consciente dessas transformações, esteja curtindo esse vídeo. Primeiro, nós fomos perdoados em Cristo Jesus. O nosso perdão, o Senhor perdoou, o Senhor cobriu o nosso pecado e o Senhor não imputa mais pecados. Entenda uma coisa. Vamos ler Romanos, esta promessa em Romanos capítulo 4, para que você note algo que é extremamente importante e talvez tenha passado despercebido nas suas leituras das cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler Romanos capítulo 4, o versículo número 6, começando no 5. Diz assim: mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos entender o cenário.
Quando você recebe Jesus como Salvador, a sua fé de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela lhe é imputada. Você recebe esta fé, ela lhe é atribuída. E assim, também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Note bem, nós somos salvos independente das nossas obras. Antes de continuarmos a leitura, vamos frisar esse ponto em Efésios capítulo 2, o versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos entender uma coisa. Quem aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem aqui sabe que ao final da sua vida você morre? É uma pergunta óbvia. Todos nós sabemos disso. Quem aqui sabe que ao final da sua vida você morre? A resposta é sim, sabemos. Agora vem a outra pergunta. Quem aqui tem a convicção de que esta morte ao final da vida é o salário do pecado? Isso para o ímpio. O homem natural, ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce, ele morre. Ao morrer, depois da morte, ele é ressuscitado para o juízo e ele vai para a segunda morte. Ok? Agora, note um detalhe importante. Jesus, ele é o Cordeiro que tira esse pecado de nós. Quando ele tira esse pecado de nós, acontece o que está em Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 7. Bem-aventurado aqueles cujos pecados e iniquidades são perdoadas. Olha só, quando você recebe Jesus como Salvador, todos os seus pecados, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, são perdoados. Ele perdoa todos os pecados. Continua. Os pecados são cobertos. O que significa isto? Ele não se lembra mais dos seus pecados. É como se lançasse os pecados no fundo do oceano. Ou seja, Deus, entenda bem, Deus não cobra mais de você os atos praticados no passado. E mais, bem-aventurado o homem é quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora isso aqui é muito sério. Diz assim, ele não vai imputar pecado. Significa que de hoje para frente, ele não vai imputar pecado a você. Você vai dizer assim, Pastor César, todo homem peca. Ok, vamos para as cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Se você ler todas as cartas de Paulo, nenhuma delas ele diz que o crente peca. Mas se você ler João, ele diz que o crente pode pecar. Então não estamos falando do apóstolo João, estamos falando do apóstolo Paulo. Mas se Paulo diz que nós não pecamos, quando um cristão se prostitui, quando um cristão pratica adultério, o que é que ele está fazendo à luz do ensino de Paulo? Ele está praticando obras da carne. Qual é a diferença das obras da carne para o pecado? As obras da carne, em tese, não há diferença. No entanto, quando Paulo fala da obra da carne, ele está falando da estrutura corrompida do ser humano que não tem conserto. Quando ele fala que o cristão, ele pratica obras de carne,
ele está falando de uma coisa que não consegue ter conserto. Por conta disso, a única maneira de você lidar com sua carne é mortificá-la. Você precisa mortificar a sua carne. E quando você mortifica a sua carne, para você conseguir ser bem-sucedido, você tem que se submeter à liderança do Espírito Santo. Então, lá em Gálatas, Paulo fala: todo aquele que anda no Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Ou seja, a única maneira de nós não cairmos na carne é nos deixar liderar pelo Espírito Santo. Ok, então quando nós nascemos de novo, nós somos declarados justos e santos, nos tornamos filhos de Deus. Mas o que acontece se alguém cometer um pecado? Ou, como Paulo diz, obra da carne. Ele entra em disciplina de Deus. Eu tenho colocado que o Salmos 23 explica a diferença dos dois cristãos. O primeiro, Salmo 23, o Senhor me guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, quem anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Você é guiado por pastos verdes e águas tranquilas. Por outro lado, se eu andar no vale da morte, quer dizer, me inclinar para a carne, me inclinar para as obras da carne, e o Senhor vai comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Isso significa, o Senhor entra comigo quando eu estou nas obras da carne para me disciplinar e trazer de volta para a obra do Espírito. Ok? Dito isso, passamos por todas essas transformações. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 1, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos um povo abençoado. Vamos olhar as bênçãos de Deus, essas bênçãos que nós recebemos. A primeira bênção, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos no livro do Apocalipse 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. E elas têm uma certa ordem. Então, se você ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar 7 bem-aventuranças. E elas estão em uma determinada ordem. Vamos olhar para a primeira bem-aventurança do Apocalipse, que se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Porque Paulo disse, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então vamos conhecer a primeira bem-aventurança do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu quero fazer uma observação nesta primeira bem-aventurança. Antes disso, deixe-me dizer, quando você pega 2 Pedro, capítulo 1, quando Pedro, falando da necessidade que temos de nos tornar coparticipantes da natureza divina, a partir do verso 4, ele diz assim: por isso, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E aí lá na frente ele diz assim: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então vamos entender uma coisa: a fé é a base da nossa caminhada com Deus. A fé é o primeiro dom que recebemos junto com a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé é o primeiro dom que recebemos quando nós, por uma revelação divina, olhamos para Jesus e o encontramos como nosso Senhor e Salvador. Então a fé é a base da nossa caminhada. Por isso que Paulo fala 2 vezes em sua carta: o justo vive da fé. Como que surge a fé? Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, olha, a fé vem pelo ouvir. Agora, note um detalhe. Quando você vai em uma igreja e o pastor prega, ele está falando e você está ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então significa que quando você vai a um culto, a uma escola dominical, você senta para aprender, a palavra lhe é transmitida e a palavra faz aumentar a sua fé. Agora vamos voltar para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Observa que a bem-aventurança primeira é destinada a 2 grupos de pessoas. Um que lê e o outro que ouve. Por muito tempo eu fiquei me perguntando por que existe uma bem-aventurança em cima de quem lê e uma bem-aventurança em cima de quem ouve. Me parece que é Romanos 14. Vamos procurar aqui abrir em Romanos, capítulo de número 14. Romanos, ali fala dos dons. Capítulo 14 de Romanos. Deixe-me encontrar aqui. Capítulo 14. Diz assim acerca dos dons, vamos ver. É capítulo 12. Capítulo 12. Diz assim a partir do verso 6. Presta atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Agora eu quero destacar aqui o que ensina. O que ensina, esmere-se no fazer. Ou seja, o que ensina, se esforce em aprender para poder ensinar. Agora, quando lemos a primeira bem-aventurança, diz aqueles que leem. E quem é o que lê? É aquele que aprende, que busca o conhecimento, que busca estudar. Eu, particularmente, o livro do Apocalipse é meu objeto de estudo desde 1986. Eu não estudei o livro de Apocalipse por todos esses anos continuamente. Eu estudei mais ou menos da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você como que estudei o livro do Apocalipse. Para estudar o livro do Apocalipse, é preciso estudar a Bíblia inteira, porque todas as profecias da Bíblia e todos os livros da Bíblia convergem para o Apocalipse. E o volume de profecias é muito grande. Então, para você conseguir comparar o livro do Apocalipse com as profecias da Bíblia, você tem que prestar muita atenção. Eu usei planilha Excel,
eu planilhei as profecias, eu usei o Word, eu usei papel escrito, caderno, tudo que eu pude utilizar de recurso para me ajudar a estudar o livro do Apocalipse, eu utilizei. Só que acontecia uma coisa muito interessante e curiosa. Quando eu começava a estudar o livro do Apocalipse, eu falava assim, agora eu vou estudar do primeiro capítulo até o último e não vou parar. 3 meses depois, me envia um estado emocional tão pesado sobre mim, não vou dizer uma opressão, é como se o meu corpo fosse explodir. Eu tinha vontade de sair correndo. E aí, para eu poder vencer aquele nível de sensação que me causava estudar o livro, eu parava de estudar por uns 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. E aí eu voltava de novo. E quando eu voltava, passava 3 meses, aquela situação vinha sobre mim de novo e eu não suportava mais estudar o livro. Ou seja, este é um livro difícil de estudar. Em um dos módulos aqui, eu vou explicar por que o livro do Apocalipse é difícil de estudar. Existe uma razão espiritual, e se você me acompanhar em um dos módulos, eu vou explicar e você vai ficar espantado em saber por que é tão difícil estudar o livro do Apocalipse. Ok, mas o que eu quero dizer aqui é que alguém tem que se gastar para estudar, ele tem que se esforçar, ele tem que se aplicar, mas quando ele aprende, ele ensina e aí o outro ouve. Então o Senhor diz, bem-aventurado o que estuda, ou seja, o que lê, e bem-aventurado o que ouve daquele que estudou. Veja como Deus é maravilhoso. Ele dá uma bem-aventurança por alguém que estuda, mas ele também dá uma bem-aventurança por aquele que ouve. Deixe-me explicar de uma outra maneira. O Davi, ele foi para uma batalha com seu exército. Tiveram uma luta fantástica. Quando eles voltaram, eles chegaram na cidade, que era a cidade onde eles estavam, e os inimigos tinham vindo naquela cidade, destruído tudo e levado todas as pessoas daquela cidade prisioneira. O exército de Davi se abateu muito. E Davi disse assim, olha, nós vamos buscar os nossos familiares. E eles começaram a andar e a caminhar em direção aos seus inimigos e correr noite e dia. Chegou uma hora que a metade do exército ou mais não aguentou andar mais. Tiveram que parar. A outra metade conseguiu o caminho. E Davi foi até onde estavam os inimigos, venceu aquela batalha, trouxe todo mundo de volta e os despojos juntos. Quando chegou na hora de repartir os despojos, ele disse assim, nós vamos repartir os despojos em partes iguais, tanto para os soldados que foram na batalha, quanto para aqueles que não aguentaram e ficaram. Aí os soldados que foram na batalha disseram, de jeito nenhum, nós arriscamos a nossa vida e você quer dar para eles tanto quanto vai dar para nós? De jeito nenhum. Davi disse, esta é a lei da guerra. Os que foram, os que ficaram, têm o mesmo direito daqueles que foram. E assim é a primeira bem-aventurança. Os que se gastam em ensinar têm direito à mesma bem-aventurança do que aqueles que tão somente ouvem aquilo que está sendo ensinado. Então a bem-aventurança é para mim, que estou ensinando o livro do Apocalipse, e é para você que está ouvindo aquilo que eu estou ensinando. E guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Lá na frente eu vou explicar por que o tempo está próximo. Vamos então para a segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança
está em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 13. Ela diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Essa profecia, nós estamos no ano de 2025. Jesus morreu ou no ano 33, ou mais 5 anos, no ano 38, ou menos 5 anos. Acho que foi menos 5 anos. 33, 32, 31, 30, 29 e 28. Então Jesus morreu entre o ano 28 e o ano 33 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2025. Quantos cristãos, desde aquela época até hoje, já morreram e estão dormindo, esperando a sua ressurreição? E aqui o texto diz: bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Agora eu quero te surpreender numa coisa. Eu pergunto para você: é possível e é necessário que um crente que esteja vivo morra no Senhor? O que você me diz? É possível e até é necessário que um crente que está vivo morra no Senhor? Quem pode me dizer isso? É possível? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como ninguém respondeu, eu vou responder. É possível, porque Jesus disse: quem quer ganhar a sua vida, morre. Quem perder a sua vida, ganha. No português é muito difícil entender o que Jesus está dizendo. Mas se você ler no grego, a palavra no grego é: quem quer ganhar a sua vida, a vida é psique, vida da alma. Quem quer ganhar a sua vida da alma, perde. Quando Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida abundante, se você for no grego, vida é zoe. Então temos dois tipos de vida: a vida da alma e a vida de Deus. Jesus está dizendo: quem quiser viver por sua alma, por sua vida natural, perde. Quem perder a sua vida natural, por amor de mim, ganha. Esta é a segunda bem-aventurança, a mortificação da carne. Nós podemos ler: bem-aventurados que mortificam a sua carne desde agora. Sim, diz, para que descansem das suas fadigas. Por quê? Porque se você mortifica a sua carne, a obra que você realiza é pelo Espírito de Deus. Percebe a importância da segunda bem-aventurança? Ela é para os mortos, os que já morreram em Cristo, mas ela também é para aqueles que mortificam a sua carne e andam no Espírito, cheios do Espírito. E aí nós vamos para a terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança se encontra em Apocalipse capítulo 16, o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Agora, aqui há uma seriedade ou uma advertência que recai sobre nós os vivos. Você se lembra que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo declarou que quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos? Aqui ele está dizendo para os vivos:
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e ninguém veja a sua aflição. Agora, observe um detalhe. Isso é importante você observar. Qual foi a palavra que Jesus deu à igreja de Laodiceia? A última igreja na sequência das igrejas do Apocalipse. Você que é nu, pensa que é rico, não sabe que é nu, pobre. Vamos ler o texto, porque o texto é extremamente grave e fala da última igreja, a igreja que vai estar aqui no tempo do arrebatamento. Ele diz, no capítulo de número 3, ele diz assim: porque é morno, e nem és quente, e nem és frio. Estou pronto a vomitar-te da minha boca, porque dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a bem-aventurança, bem-aventurado aquele que vigia e guarda para que não ande nu. Para que você não ande nu. Deixe-me explicar a questão da igreja de Laodiceia. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele fala das parábolas. E a segunda parábola, ele fala que o reino de Deus é como um campo em que nasce o trigo e o inimigo semeia o joio. E o joio e o trigo ficam muito parecidos, e porque eles se parecem demais, não é possível arrancar o joio sem perder algum trigo. A condição da igreja é essa: trigo misturado com joio. Quem é que está infeliz, miserável, pobre, cego e nu? O joio. Quando Jesus fala a parábola das 10 virgens, as 5 virgens que vêm para o noivo, elas têm azeite. As 5 virgens que não vêm para o noivo, elas não têm azeite. Azeite é sinal da presença do Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem nasceu de novo. Joio e trigo convivem no mesmo ambiente. Têm estilos de vidas muito parecidos. Mas Jesus disse: se você não vigiar, você vai ser encontrado nu, e a sua vergonha vai ser enxergada. Os outros vão ver a sua vergonha. Isso significa que nós temos que examinar a nós mesmos. Se nós passamos pela redenção, pela justificação e pela regeneração, então a terceira bem-aventurança é para aqueles que seguem ao Senhor. Vamos para a quarta bem-aventurança. Ela está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você está lembrado que Paulo escreveu em uma das suas cartas, dizendo o seguinte: eu estou trabalhando para apresentar vocês como uma virgem pura ao Senhor. A igreja, muitas vezes, ela se esquece de que ela é a noiva de Cristo. E qual é a diferença entre você ser membro de uma igreja, filho de Deus e noiva de Cristo? Qual é a diferença de você se enxergar como filho de Deus, filha de Deus, e qual é a diferença de você se enxergar como noiva de Cristo? A diferença entre o filho e a noiva está no amor que nutre pelo noivo. O filho é mais seco, é mais distante, mas a noiva
quer ficar próxima, quer reclinar a cabeça. A noiva quer contato com seu Senhor. Bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. São essas verdadeiras palavras de Deus. A noiva ama a palavra de Deus. Hoje, nas igrejas, uma pregação de mais de 15 minutos cansa e a pessoa vai embora. Ela não suporta ouvir mais do que 15 minutos. Eu tenho dificuldade porque eu não consigo falar da palavra de Deus com menos de 40 minutos. Se alguém pedir para eu falar 30 minutos, eu tenho dificuldade, porque quando eu começo a fechar o pensamento, acabou o tempo. Eu começo a abrir e quando eu tento fechar, não tem mais tempo. Imagina pregar 15 minutos. Mas as igrejas hoje, elas foram tomadas de assalto pela música. E a música preenche todos os espaços. Um culto de 2 horas é 1h45 para a música, 15 minutos no final para a pregação e terminou o culto. A noiva quer ouvir a palavra. Se a pregação for expositiva, melhor ainda. A noiva é apaixonada pela palavra de Deus, porque a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra guia, a palavra ensina, a palavra orienta, a palavra protege, a palavra é uma arma de guerra. A noiva é apegada à palavra de Deus. Por isso, quem está incluso na bem-aventurança, nessa 4ª bem-aventurança, ele purifica a si mesmo, porque ele quer encontrar-se com o Senhor. E quando ele quer se encontrar com o Senhor, vai acontecer o que está em 1 João, no capítulo de número 3, quando diz, o texto diz o seguinte, João 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esta é a 4ª bem-aventurança, querer se encontrar com o Senhor na qualidade de noiva, que se purifica para se apresentar santa, pura, imaculada. Vamos até ler 1 aos Coríntios, Efésios, no capítulo 5, quando Paulo fala do papel do marido em relação à esposa, e ele diz assim, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a 4ª bem-aventurança do Apocalipse. Você amar a palavra ao ponto de se deixar lavar e purificar por ela. Vamos para a 5ª bem-aventurança. A 5ª bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 20, o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Se tem primeira, tem segunda. A segunda ressurreição será para os mortos ao juízo. Na verdade, se depois quando vamos estudar o livro de Apocalipse, nós veremos que a primeira ressurreição, ela se dá em várias etapas.
existe a primeira ressurreição do arrebatamento da igreja, mas ela também atinge aqueles que vão ser mortos na grande tribulação, que estão no Apocalipse capítulo 6, no 5º selo, debaixo do altar, esperando completar o número dos remidos, para que eles também sejam ressuscitados, e a ressurreição desse grupo está registrada na abertura do 7º selo. Você sabia disso? Fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição será a ressurreição dos mortos para o juízo e depois para a morte eterna. E nós haveremos de julgar todos aqueles segundo os livros das obras, porque quem tem seu nome no livro da vida, esses estão inseridos na primeira ressurreição. Esta é a quinta bem-aventurança. Então nós temos a sexta bem-aventurança. Ela está em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Este livro, Apocalipse. Você tem guardado as palavras do Apocalipse ou você nem leu o Apocalipse ainda? Se você não leu o Apocalipse, você não vai ter essa bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Deixe-me dizer uma coisa. Está acontecendo coisas tão impressionantes no mundo natural, coisas tão impressionantes, que quem não conhecer esse livro vai ser enganado pelas maravilhas que a besta vai produzir para enganar, e se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Estudar o livro do Apocalipse é questão de vida ou morte. Não é opção, é necessidade. Coisas muito graves estão acontecendo sobre a face da terra. E se você não tem uma visão do livro do Apocalipse, deixe-me colocar da seguinte maneira. Eu tenho 64 anos. Eu tive meus filhos com uns 26 anos. Lá 80, vamos pegar os anos 90. Quando os meus filhos tinham 4 e 5 anos, eles apareceu naquela época os jogos de videogame, bem menos diferentes dos de hoje, mais inocentes, vamos assim dizer. Eles ganharam jogos de videogames com 4 e 5 anos. Quando eu entendi, eu fui olhar os jogos de videogames, aparece dragão, aqueles bichos esquisitos. Eu pensei comigo, os jogos de videogame, com todos aqueles personagens esquisitos, são muito parecidos com os personagens do Apocalipse. O que eu fiz? Eu peguei o livro do Apocalipse, desenhei esse livro, transformei as imagens do livro em figuras, chamei os meus filhos com 4 e 5 anos, ensinei o livro do Apocalipse, e quando eles entenderam a história do Apocalipse, eu disse, agora pode jogar videogame. Agora pode jogar. Se eles viram o livro do Apocalipse, viram as figuras do Apocalipse, sabe o final da história, pode jogar videogame. Eles estão habilitados. Você já fez isso com seu filho? Ensinou o livro do Apocalipse para eles poderem jogar os videogames?
como quem entende o fim da história e sabe que aqueles personagens que aparecem no videogame são os personagens que estão registrados ali no livro do Apocalipse e vão aparecer sobre a face da terra em algum instante? Esta é a sexta bem-aventurança. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. E aí nós chegamos na sétima bem-aventurança. Ela se encontra em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Eu pergunto para você, quando você participa da ceia do Senhor, você faz um exame de consciência? Você tem o hábito de fazer o exame de consciência para saber se você precisa lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? O remido se conserva como uma virgem pura ao esposo, vigiando em todo o tempo, guardando a palavra de Deus, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós chegamos a 7 bem-aventuranças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado aquele que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que é santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí eu faço a pergunta para você. Você se vê bem-aventurado? Você leu já alguma vez o livro do Apocalipse? Você guarda aquilo que está escrito nesse livro? Você entende o que você lê? Você sabe a cronologia dos fatos que estão relatados no livro do Apocalipse e fazer uma correlação com os dias atuais e saber em que momento da história você se encontra? Me siga, para que possamos crescer juntos na graça de Deus. À medida que o tempo vai passando, eu vou transmitindo esses estudos do Apocalipse junto com outros que eu tenho feito. Curta esse vídeo, curta os vídeos que eu tenho produzido, como um sinal de que você está ativamente entendendo e compreendendo aquilo que eu estou lhe instruindo. Salve, para que você reveja aquilo que eu tenho dito. Pesquise na Bíblia para saber se aquilo que eu estou falando está de acordo com aquilo que está escrito. Comente para que você possa tirar para fora aquilo que está dentro de você, porque a fé vem pelo falar, pelo confessar. Então, quando você está escrevendo, você está colocando a sua fé para fora. Curta, salve, siga, comente, compartilhe. Eu sou o pastor César Azevedo. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me ouvir e até a próxima.